Oi, pessoal. Eu vou apresentar aqui o Valo, né, aplicativo de educação financeira para jovens, baseado na economia comportamental e no design centrado no usuário. O aplicativo ele tem 5 abas principais, então início, gastos, investir, eduque e perfil. Mas antes de entrar no detalhe de cada tela, vale contextualizar rapidinho como que o Valo funciona. O aplicativo ele foi pensado para ser bem personalizado, se adaptando ao perfil financeiro e comportamental de cada usuário. Então essa personalização ela começa logo no cadastro. O usuário informa o modelo de trabalho, então se é CLT, PJ ou informal, e a frequência de recebimento da renda. Se for o caso, ele pode também anexar documentos como carteira de trabalho, folha de pagamentos ou contratos. E esses documentos eles são lidos automaticamente pelo sistema. E aí depois o app pede para conectar contas bancárias, cartões e contas digitais e também fontes como FGTS ou benefícios sociais se existirem. E aí isso vai acontecer por meio do Open Finance, que é uma iniciativa do Banco Central que permite compartilhar esses dados financeiros com segurança, né, e sempre com autorização do usuário. E aí, vindo aqui para o aplicativo, eu vou começar pela aba de gastos, porque o início ele tem um recorte ali de informações que estão nas outras abas. A aba de gastos, o usuário encontra um painel consolidado com todas as contas e transações. Então aqui ele tem um filtro, né, semanal, mensal, anual e personalizado. Então aqui supondo que o usuário está no dia 25 de setembro, e aí ele filtrou aqui mensal, né? Então ele tem essa visibilidade do dia 1 ao dia 25, que no caso é hoje. Aqui tem o saldo disponível, quanto de entrada e quanto de saída nesse período. E aqui a gente tem um alerta inteligente. Então, com base nos gastos do usuário, a gente entendeu que ele está com gasto acima do ideal com o Uber. Então a gente exibe esse alerta para o usuário ver e pensar em definir algum limite ou algo do tipo, mas essa análise ela pode ser com outras coisas também, além de Uber. Em seguida, tem a distribuição dos gastos, né, aqui em essenciais, lazer e investimento, com base na renda do usuário que a gente tem essa informação. Então, 50% para essencial, 30% para lazer, 20% de investimentos. Aqui é o total que pode ser gasto e aqui é quanto já foi gasto, né, durante esse período aqui. Então, o usuário consegue ter essa visibilidade. Clicando aqui, ele consegue ver as categorias e o que já foi gasto e entender essas informações. Em seguida, tem a agenda financeira, então, com as datas de contas fixas e salários, o usuário consegue ter essa visibilidade também a nível agenda, para ficar mais fácil ali para ele. E além disso, tem a análise geral dos gastos nas categorias. Então, por exemplo, aqui 30% com moradia, 20%, 25% com alimentação, ele consegue ter essa visibilidade aqui também. Mas para ter essa noção, né, do todo, com que mais está sendo gasto o dinheiro, com que menos, ele tem essa percepção aqui geral. Em seguida tem as consultas, então, de cartões, auxílios, FGTS, cartões no sentido dele conseguir ver, por exemplo, o cartão de crédito sobre a fatura, sobre limites, sobre datas de pagamento, auxílios também. Então, por exemplo, o usuário recebe Bolsa Família. Ele consegue ver a data, o valor que vai receber esse auxílio. E FGTS também, no cenário de CLT, ele consegue ter essa visibilidade sobre quanto ele tem ali de FGTS. E aqui o histórico de transações, então todas as transações que foram feitas com a categoria aqui, a data, o horário, qual foi o banco, né, daquela transação e o valor também. Aqui é o exemplo de salário. Indo para a aba de investir, né? Aqui também tem o mesmo filtro que tem na aba de gastos. E aqui, né, por exemplo, no mensal, o usuário tem visibilidade sobre quanto ele tem de patrimônio, quanto que rendeu de acordo com aquele período e a visibilidade, né, que ele consegue ver o acompanhamento ali, quanto que está rendendo de acordo com os meses, né, todo esse avanço ali no rendimento. E aqui um alerta de que ele ainda tem R$ 180 disponíveis para investir nesse mês, de acordo com essa informação aqui, né, de investimentos. E aqui a distribuição dos investimentos, então em renda fixa, renda variável, criptomoedas, são caixinhas para ele ter a maior visibilidade sobre os investimentos que ele tem, caso ele queira fazer mais algum tipo de investimento. Então, clicando aqui, ele tem essa visibilidade detalhada. Aqui são as caixinhas, né, que o usuário consegue cadastrar.
Então, quero fazer um investimento com foco no meu apartamento, que é 150 mil. Então, ele vai fazer o investimento até chegar, né, nessa caixinha completa. Então, aqui, por exemplo, o usuário já tem uma caixinha completa, que é a caixinha de fundo de emergência. Então, ele consegue ter esse acompanhamento aqui também. E em seguida, tem as notícias do mercado relacionadas a esse âmbito de investimentos, né, onde ele consegue ter essa noção para conseguir escolher melhores tipos de investimento, ou caso precise tirar algum dinheiro de algum lugar, ele consegue ter essa visibilidade também sobre juros, enfim. A aba de Educa é a aba de conteúdos do aplicativo, então aqui o nível também que o usuário está, né, de acordo com os cursos que ele já fez, com os aprendizados que ele já tem. Aqui tem a barra de busca com os filtros, onde o usuário consegue buscar conteúdos específicos. Aqui os cursos que ele já começou e está em andamento, então ele tem essa visibilidade. Aqui os cursos recomendados para aquele perfil, então tudo com base no usuário. Então, por exemplo, o consumo consciente, que está em alta, também como abrir um MEI, como limpar seu nome, score financeiro. Clicando aqui em ver mais, ele consegue ter visibilidade sobre todos os cursos. E aqui são os cursos concluídos, onde é possível baixar o certificado também. Aqui a aba de perfil, o usuário consegue editar também as informações gerais ali do aplicativo. Aqui no cenário de CLT, então a gente tem a renda bruta, a renda líquida, score financeiro, informação ali do Serasa, perfil de investidora, o planejamento do mês, então aqui no caso setembro tem 2 metas em andamento e 2 caixinhas em andamento, caixinhas no caso essas daqui. E aí, aqui no planejamento, caso seja outubro, né, no início de outubro, o usuário consegue planejar o mês dele também. Aqui são as ferramentas ativas, então os alertas que estão ativos, o modo compra consciente, é uma função do aplicativo, e limite, né, que é o bloqueio de Pix e cartões, que também é a ferramenta do aplicativo. Aqui são aprendizados próprios para aquele perfil, então quais foram as metas já alcançadas, o resumo de setembro e dicas para outubro que estão bloqueados. São informações que só serão disponibilizadas no fim do mês, então por isso que estão bloqueadas aqui. Então as contas conectadas, então aqui no cenário o usuário tem cartão de crédito no Itaú e conta corrente na Nubank, então são as contas que estão conectadas no aplicativo. E aqui as configurações, então ajuste, segurança, suporte e idioma. Aqui a gente tem o início, então o início tem essa notificação aqui, né? No exemplo, você gastou 150 com stream no mês, economizar agora. Algum alerta de alguma oportunidade de economia que o usuário tenha. Aqui a gente tem os afazeres de hoje, né? Caso tenha algum afazer hoje, fica visível aqui. Pode ser algum tipo de salário também, ou sua conta de energia vence hoje, esses tipos de alerta. Aqui é o saldo total, então somando conta corrente e investimento. Esse conta corrente direciona aqui para a aba de gastos e investir para a aba de investir. Aqui a gente tem o progresso das metas, que são metas cadastradas pelo usuário. O aplicativo, ele dá sugestões, mas é o usuário que cadastra. Então aqui, por exemplo, são 30 dias sem comprar na Shein e 60 dias sem apostar online. Então ele consegue ver o progresso dessas metas mais comportamentais. Também consegue cadastrar novas. Aqui é a parte mais promocional do aplicativo. Então aqui, por exemplo, o Hacknation 2025, que são anúncios voltados para aquele perfil, né, e voltado para o contexto de financeiro. E aqui também a visibilidade sobre a informação que está ali no perfil, sobre os conteúdos disponíveis. Todas as abas é possível ver, né, a notificação. As notificações são essas daqui, então se o usuário estiver no mercado, por exemplo, né, com a localização ali ativa, a gente manda uma notificação do tipo, dê uma olhada no seu orçamento antes de encher o carrinho, questão de prazos, né, de vencimento de contas. Se o usuário entrar no aplicativo, por exemplo, de delivery, a gente consegue mandar notificação para ele rever, né, se vale a pena realmente gastar com aquele item. Informações essas que são cadastradas pelo usuário, né, e essas notificações elas só serão enviadas caso o usuário permita com que a gente faça isso. E aqui só para exemplificar um exemplo de perfil de usuário que não é CLT, então as informações aqui, né, são diferentes, questão de faturamento médio, contribuições, e ele também consegue ver modelos que são, por exemplo, templates, né, ali de contratos de prestação de serviço, declaração de renda, informações que são importantes para perfis de usuários que não são CLT. Então, no CLT não é visível isso, mas em outros perfis, sim. E, no geral, eu acredito que seja isso. Obrigada.